Boa noite com Jesus. Pois bem, nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, trecho que o profeta de Deus usou na mensagem à brecha. É entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. É simples entender porque ele denominou essa mensagem de a brecha. Agora, não se trata, eu não penso que vamos ter um sermão, uma pregação. Vamos ler, vamos conversar. Vamos ver o que o Espírito Santo vai nos dar. E vi na destra... Espera aí. É assim. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Pai amado, pedimos a Ti mais amor, o amor divino, enchendo os nossos corações com o gozo do perdão dos nossos pecados e o propósito de não permanecermos neles. Cremos na cura divina, por isso cremos que nesta hora essa programação já tem levado curas e maravilhas. Em nome de Jesus Cristo, acode as necessidades, ó Pai, sobretudo as espirituais. Te pedimos assim, porque cremos assim, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Conselheiro de uma grande nação, ele independia de queda de governo. Ele não caía com a troca de governo. Ele era vitalício. E era um homem muito operante, de uma força moral extraordinária. Afinal, era um conselheiro dos presidentes daquela nação, do governo, de um modo geral. Ele disciplinava o governo. Acabou perdendo a cabeça por uma secretária muito dócil, muito amável, porque normalmente ele não encontrava em casa nada que justificava o posto dele, a pessoa que ele era. Ele era um homem elegante, versado, poliglota, falava muitas línguas.
perdendo a cabeça por causa de sua secretária, que era também de uma cultura extraordinária, um dia ele apelou com ela. Por que fazê-lo sofrer tanto? Porque ela nunca deixou ele ceder os limites do trabalho, da devoção dele e dela. Mas a resposta dela foi tremenda. Ela disse: eu te amo. E justamente porque eu te amo, é que eu não posso definitivamente ultrapassar os nossos limites de chefe e secretária. Porque com isso eu estarei te entregando para os seus inimigos. E eu própria vou ter com que te acusar amanhã, se isso reverter. Por favor, não insista. Ali foi o fim do assunto. Ele se desequilibrou, foi ao caos, mas ela falou para si mesma: por minha culpa, não. Que coisa tremenda. Eu estava vendo aqui a mensagem do irmão Brana, respeitos. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele ocupa em Deus. Está exatamente correto. Veja, respeite-o. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem sobre seu pastor, simplesmente falam dele, enxotam, ridicularizam-no. Como é que este pastor vai poder fazer alguma coisa por você? São pais que têm chegado às lágrimas no escritório, dizendo: minha oração não vale mais pela minha casa. E pela mesma forma, mães. Como é que esse marido vai orar por você amanhã, na hora que você estiver doente? Pelo seu filho, pela sua filha? A hora que cair aquele desespero, aquela angústia, mencionada pelo Espírito Santo através do evangelista Sidney Paiva, disse: deixe a coisa cair. O profeta disse isso em outras palavras. Aí você vai parar para ouvir o programa com ansiedade. Você vai buscar o altar. Como é que esse pastor vai poder fazer alguma coisa por você? Eu não sei, se tu veio aqui agora, eu pedi o nosso assistente para pegar essa mensagem. Ele sabe, se isso está indo por todo mundo por aí, ele não poderá fazê-lo. Oxalá que todas as igrejas respeitem seus pastores como esta respeita. Eu não sei. Ele não poderá fazê-lo. Você não pode. Não digo esta igreja, olha o que ele disse. Não digo esta igreja, mas quero dizer igrejas. Eu tenho visto
Vocês têm que amar seu pastor. Vocês devem saber que ele é um ser humano, porém, mesmo assim, Deus o tem feito seu pastor. O Espírito Santo o tem tornado um inspetor. Então você tem que respeitá-lo naquela maneira. E não importa o que os pastores tenham feito, se você os respeita em seu coração como servo de Deus, Deus te respeitará por fazê-lo. Ele cita o exemplo de Davi e Saul, por ser ungido do Senhor. Se há algum recado, está dado. Seja quem for, igrejas, irmãos de outras igrejas, de denominações que nos ouvem, existe um meio correto para todas as coisas que são corretas. O profeta diz na mensagem à brecha: e agora alguma coisa caiu em minha mão. Nós sabemos o que foi, a espada. A espada de um rei. A espada do rei. Não de um rei, mas do rei. E eu sei, se vocês não entendem as coisas espirituais, isto pode parecer muito estranho. Mas alguma coisa tocou a minha mão. E olhei, era uma espada. Saltamos certas experiências que já estudamos e vamos para o parágrafo 15. Ainda que a espada seja a palavra, ela requer a mão forte de fé para segurá-la ali, para trazê-la ao coração do inimigo, não conhecendo estas coisas, mas apenas tudo que tenho recebido dele, que eu posso lhes dizer, tenho lhes dito. Então vocês sabem, eu creio que foi. Não disse nosso Senhor que tudo que ele recebeu do Pai, que ele tinha dito e nada tinha retido? Tudo que ele falou veio do Pai. Então nós desejamos fazer estas coisas exatamente como elas vêm. Agora, se vocês forem realmente sábios e orarem, estou certo de que vocês entenderão algo dentro de pouco. Agora, algo que eu quero que seja revelado. Uma coisa em tempo. A cada culto você pode ter um propósito de não fazer uma coisa errada, que você sabe que é errado e está fazendo. Como uma coisa errada chama outra, quando começa esse retrocesso, uma coisa boa, que é eliminando aquela coisa errada, aquele elo de uma corrente errada, um elo chama o outro para trás. É uma carreira regressiva. Significa que você vencendo uma coisa, aquela vitória vai ter influência para vencer a outra. Davi disse: eu venci o urso, eu venci o leão. E eu posso vencer esse monstro. Golias era um monstro. Não era apenas um gigante, ele era um monstro. Havia um sangue maligno que corria nas veias dos filisteus. Quem casasse com uma mulher daquela estava perdido, sendo de Israel.
Acabe, Sansão. É um sangue maligno que corre na veia de determinada raça, espiritualmente falando. E que tudo de Deus é estranho para eles. E o mundo está tão fora do espiritual que a linguagem de um profeta é inconcebível. Se vocês não entendem as coisas espirituais, isto pode parecer muito estranho. Eu estou falando de uma espada. A leitura diz que João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos: não temas, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando ele olhou, ele viu um cordeiro com 7 pontas. Mas o Espírito nos adverte que esse leão é da raiz de Jessé. Ah, então não é o leão rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É o leão da raiz de Jessé, da tribo de Judá. Então é fácil entender que quem foi no Calvário foi o leão. Jesus era o leão da raiz de Judá. Agora, não está nada errado em aplicar essa ordem de um leão morrer como cordeiro, e esse cordeiro voltar a ser leão, não mais da raiz de Judá, mas rei dos reis, Senhor dos senhores. Qualquer um que identificasse a Jesus Cristo teria que identificá-lo como o leão da tribo de Judá. O rei da tribo de Judá. O rei dos judeus. Foi isso que eles colocaram lá. E colocaram certo. O sacerdote, não, foi ele que disse: não, o que eu fiz está feito. Ele fez por Deus. O governo fez aquilo, o Estado fez aquilo por inspiração. Rei dos judeus. Isso está tão claro. Agora, o profeta chama para essa leitura em Apocalipse capítulo 5. Ele está antes dos selos, dos 7 selos. Depois das 7 eras, antes dos 7 selos. Portanto, é a brecha. Está no meio. Esta é a brecha entre as eras da igreja e os 7 selos. E o mais importante de tudo, que nós vamos constatando aqui, é que nada desse profeta é estranho para nós.
de Elias era estranho para Jezabel. Mas nada foi estranho para a viúva. Ele não chegou na sua casa como um estranho para ela. Jezabel conheceu demais a Elias, mas ele sempre foi um estranho para ela. A viúva nunca tinha visto Elias, e no entanto, quando ele bateu na sua porta, ela não disse: eis um estranho batendo à minha porta. Que homem é este? Nós estamos vivendo uma hora que os profetas, os apóstolos, os mensageiros das eras passadas, até João Wesley, Martim Lutero, todos eles desejaram viver esta hora, este momento que nós estamos vivendo. Porque eles estavam apenas com uma arma de reformadores nas mãos. Lá atrás eles estavam com a arma de estabelecedores. Mas nós estamos com a ferramenta do acabamento, com a arma. Eles não podem falar em uma bomba mais poderosa do que a bomba atômica. E tem gases e coisas assim, terríveis. Mas em todos os reinos tem um que é o rei. O leão não é o maior, mas é o rei da selva. O ouro não é o mais caro, mas ele é o rei dos metais. A bomba atômica é a rainha das bombas. Não precisa mais do que ela para acabar com o mundo em 6 minutos. Isso eu li. Só o depósito que a então União Soviética tem, a Rússia tem, acaba com o mundo em 6 minutos. Quando existe tanto poder de um lado, é porque há um maior do outro lado. E a igreja tem que passar por essa experiência que Deus tem andado na terra novamente. Em um ministério tríplice. Lutero não tinha isso. Wesley não tinha isso. Mas eu tenho. Nós temos. William Branham tem. O ministério tríplice, Elias, filho do homem, e 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Aqui não vai nenhuma tonteria, mas exige coragem. Para você entrar numa contagem regressiva de tudo que pesa, e que impede você crer que você é uma pessoa na qual habita deidade na terra. Você vê pelos atos, pelos frutos, e ninguém tenha dúvida, mesmo descrentes, disso é demônio, só pode ser malignidade operando. Mas
Todavia, existe o outro lado da moeda, deidade. E quando a igreja souber o que é isto, virá o rapto. Acabará toda a indiferença, acabará toda a raiz de amargura, todos os ressentimentos e desrespeitos. E vi na destra do que estava sentado, sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E agora não se pode ir muito longe. Você naturalmente já ouviu isso? Já viu isto? Já reconheceu isto? Não só por si mesma, por si mesmo, mas pela sua irmã, pelo seu irmão, que às vezes não lhe é simpático, que não lhe é simpática. O que é que tem escrito neste livro que ninguém podia olhar sequer? É o seu nome. É o nome dela. É o nome dele. Por isso que o profeta disse assim: quando atua essas diferenças dentro da igreja, divergência, discrepância, ele disse: eu saio, faço uma viagem, quando eu volto o diabo entrou entre as irmãs, e há conversas e tanto mexericos e entre os irmãos, e colocam um contra o outro. Ele disse: mas você sabe de uma coisa, quando isto chegar, e você vê aquela irmã em aperto, você dará a vida por ela. Você está enganada, você está enganado. Você não odeia. Muito mais razão do que nós em quaisquer maltratos que possamos receber uns dos outros, estava lá Estevão, sendo apedrejado cruelmente pelo povo de Deus. Não foram pagãos, não eram pagãos. Lá estavam então Saulo de Tarso, com as suas roupas nos pés. Se então Saulo não consentisse, eles não teriam matado Estevão. Ele teve que consentir com a sua morte. Mas Estevão, tipo da noiva, perfeito, olhou para cima e disse: Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Aleluia. Naquela hora o Saulo foi perdoado. Naquela hora ele estava carimbado. Se eu vou te encontrar lá na frente, no caminho de Damasco, Deus botou um alfinete lá, naquele lugarzinho. Isso aqui o Saulo não passa, só vai passar o Paulo. Só vai passar o Paulo. Você já chegou nesse alfinete? Eu gosto de falar no alfinete do mapa. Deus enfiou um alfinetezinho no mapa, um lugarzinho chamado Jaboque, Vale de Jaboque.
Aqui, Jacó, você não passa com esse nome. Você não vai passar com esse nome daqui. Esse nome vai ficar aqui, você vai sair daqui como Israel. Israel, viu? Jacó não, trapaceiro não. E nesse livro não é esse nome que o diabo tanto acusa, tanto cita. Você não vai chegar lá com esse nome. Agora, ele disse: aqui está ele, está fechado, selado, ninguém pode olhar. João chora, mas agora ele disse: aqui está aberto. Para que Deus iria criar esse mistério de livro? Quando o homem descobriu o computador, Deus já sabe, criou essa lei na fundação do mundo. Por que não é então no computador, um supercomputador, é livro? Pergunte para ele, quem sabe ele te responde. Se ele te responder, você me fala. Mas aqui está. Desde o tempo do selamento, vamos entrar nisto nesta noite. Agora o livro está aberto. Eu sei, estou falando pelo rádio, pela internet. Muita gente possa ser que está ouvindo língua estranha. Porque até mesmo o Calvário é uma língua estranha para o mundo religioso de hoje. Um livrinho em sua mão, ele foi aberto. Não resta dúvida. Como sol, como colunas, espera um minuto, deixe-me começar lendo aqui. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso fazendo menção de Apocalipse 10. E clamou com grande voz quando brama o leão. Nós sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. Lá ele é um cordeiro, mas aqui ele é o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. João estava comissionado a escrever o que ele viu. Então o apóstolo e profeta pegou sua caneta para escrever aquilo. É a forma mais segura que a gente tem. Eu, por exemplo, às vezes eu pergunto o nome da pessoa no escritório 2, 3 vezes. E não é nome alemão, é brasileiro mesmo. E o profeta chegou a ponto que ele tinha que escrever na coronha da sua espingarda, lá no mato, a fralda da camisa, no boné. E João estava ali para escrever, ele era escriba. Ele não é o autor do livro, ele é escriba, escritor do livro. Ele estava lá com essa função. E ele fez bem, ele pegou a caneta para escrever.
Quando a coisa ressoou, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Os inimigos de João soubessem, o diabo soubesse, não teriam deixado ele levar pergaminho, tinta, caneta, que a tinta dentro um chifre de carneiro, uma coisa assim, e aquela caneta bem primitiva, enfiava lá na tinta, escrevia. Que burrada que o diabo fez, hein? Mas Deus daria um jeito. Ele escreveu em pedras lá no início, não foi? Mas ele fez uma burrada, ele deixou João levar a caneta. E essa caneta tinha que ser usada. Foi usada para todo o Apocalipse. Mas neste caso eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela, sela. O que significa esse selar? Guarde segredo disto. Sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. As ondas sonoras nunca morrem. Os trovões falaram, não foram escritos, foram selados por João. E agora, estas ondas sonoras dos 7 trovões vieram para William Branham, para o 7º anjo. Veja só, agora isto é o que não conhecemos, isto é ainda para ser revelado. Isso não está na Santa Escritura, o que aqueles trovões falaram. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Agora ouçam! E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Aleluia. Não haveria mais demora. Você viu por que os profetas desejaram viver essa hora? É a hora que não há mais demora. A solução desses problemas de criança em escola, etc., e coisas assim, está aqui. Não tem mais demora. Você pode dizer com segurança não para Satanás. Não há diabo, demônio mais forte do que Nabucodonosor. Tudo que ele pôde ser na terra foi um faraó, foi um Nabucodonosor, foi um Herodes, foi um Pilatos, foi um César. Mas tudo que o diabo pode ser mais na terra é ser essa mulher vulgar, esse homem vulgar, política. Mas Deus sempre pode ser mais do que Faraó. Abrir o mar vermelho e fazer um Faraó beber água até morrer, seu exército invencível. Gigante Golias era o maior que os filisteus tinham. Israel não precisou de tanta grandeza, precisou de um Davizinho apenas. Quando
mais forte do diabo era Nabucodonosor. O mais forte estava lá do que o próprio fogo, do que os próprios leões. Não havia nenhum poder naquele poder que pudesse deter leões, que pudesse deter o fogo. Você passa por Elias, reino de Jezabel, e Acabe sendo forte. Onde estão? Onde estão? Qual é a força maior do diabo nesta era? Nesta hora? Você veja qual é a força de Deus. Está nos braços esqueléticos de uma viúva? Que mistério é esse? Essa mulher tem azeite e farinha, dia e noite. O profeta disse que se você, não é esse leãozinho de jaula, de horto florestal, de circo, esse leão da selva mesmo, quando a pessoa se depara indefesa diante dele, ela morre antes que ele o agarre. Parada cardíaca. Agora você pega um leão de verdade a seu favor, se um cachorrinho te anima, de quem é a força agora? É desse câncer. É desse problema na coluna, hérnia de disco, seja lá o que for. É desse diabetes. Qual é o poder maior? É a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte da sua vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.